Debates do Povo. Apresentação: Plínio Bortolotti. Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, 29 de maio do ano de 2018. Está no ar mais um Debates do Povo pela Rádio Povo CBN, frequência 95.5 FM, pela AM 1010. Para comemorar o Dia Nacional da Adoção, que transcorreu no dia 25, uma série de atividades está sendo realizada no período em Fortaleza. Conforme dados do Núcleo de Defesa dos Direitos da Infância e da Juventude, 481 crianças e adolescentes estão nas unidades de acolhimento do Ceará, mas apenas 85 delas estão inseridas no Cadastro Nacional de Adoção e aptas a integrarem uma nova família. Depois eu vou perguntar aqui porque de 481 crianças, somente 85 podem ser adotadas no momento, né? Pois bem, no dia de hoje, 15 mandados de inscrição da sentença de adoção estão sendo entregues pela Terceira Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza. Esse documento marca o início de uma nova família, pois o cartório poderá, a partir desse documento, fornecer novo registro de nascimento às crianças adotadas com os dados dos pais e avós adotivos, ou seja, é a oficialização de uma adoção. Nós vamos conversar também um pouco sobre isso. Para falar sobre o assunto, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN na Avenida Aguanambi 282, o promotor Luciano Tonê. Ele é responsável pela área da infância e da juventude do Ministério Público Estadual, né? Ministério Público Estadual. O Lucineudo Machado, que é vice-presidente da ONG Acalanto de Fortaleza. E o defensor público Adriano Leitinho, que é supervisor das defensorias da infância e da juventude. O Adriano vai atrasar um pouco, mas ele já avisou que está se dirigindo aqui à Avenida Aguanambi 282. O telefone para a participação do ouvinte é o 3066-4030, o WhatsApp 981665589, Facebook você vê a gente ao vivo pela página O Povo CBN. Vou repetir os contatos, o telefone é o 3066-4030, o WhatsApp 981665589, Facebook O Povo CBN. Eu vou começar então perguntando uma pergunta um pouco mais genérica, mas quais são as atividades que estão sendo realizadas neste período devido a essa data aqui, o Dia Nacional da Adoção? Bom dia ouvintes. Inicialmente, hoje está acontecendo diversas atividades no fórum. Agora de manhã, às 9 horas, com início às 9 horas, está tendo um evento na entrada do fórum para sensibilização das pessoas que passam por ali. Às 3 horas também vai haver um evento dentro do fórum, com relação à adoção, especificamente para a adoção. Além disso, tem outras atividades que estão sendo desenvolvidas durante o dia que o Lucineudo pode falar melhor. Sim, bom dia a todos que nos ouvem. Alegria poder mais uma vez abrir um espaço de debate sobre a adoção, né? No último domingo nós estivemos na Praça Luísa Távora, os dois grupos de apoio à adoção de Fortaleza, Rede Adotiva e Acalanto, para celebrar, então, e chamar a atenção da sociedade civil sobre a necessidade de fortalecimento de uma política pública para a adoção. Hoje, além da nossa participação aqui na Rádio Povo, à tarde eu vou estar me deslocando para a Redenção e à noite, então, no começo da noite, estarei com o Dr. Dairton, promotor da infância, no município de Redenção, na Unilab, na Universidade da Integração, para o segundo encontro regional sobre a adoção do maciço do Baturité. A ideia é também fortalecer as políticas públicas para a adoção na capital, na região metropolitana e no interior. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Primeiro é o seguinte, se tem aumentado o número de adotantes, se vocês percebem, se tem algum indicativo que mostra que as pessoas adotavam menos e agora adotam mais, ou o inverso. E também qual é o sentido, por que existem hoje aqui em Fortaleza 481 crianças que estão esperando acolhimento, mas apenas 85 aptas para serem adotadas? O que é algum problema legal? Por que acontece isso? Certo. A primeira pergunta é com relação ao número de adotantes. Só do ano passado para esse ano nós já tivemos. O ano passado foram 9 adoções pelo Cadastro Nacional de Adoção. No Brasil todo? Não, estamos falando de Fortaleza, sim. né? Okay. É pouco, não? É relativamente pouco, mas esse ano nós já estivemos, como o seu próprio leu, né, 15 mandados de adoção somente na data de hoje. Então, a gente está numa progressão em relação ao número de adoções. Os pretendentes também têm aumentado.
porque as pessoas têm se sensibilizado e visto que na real qualidade, momento de vida delas, ela poderia receber uma criança, pequena, uma criança um pouquinho maior, aí vai depender de cada faixa etária, do que cada casal, com todas as novas transformações sociais hoje, cuida disso. Então, tem aumentado o número de pretendentes. Com relação às crianças que estão nos acolhimentos, muitas dessas crianças elas são acolhidas por alguma vulnerabilidade que se supera com o tempo. Por exemplo, uma criança que está abandonada e, de repente, ela é acolhida e se identifica a família dela, se faz todo um trabalho com a família, por diversos motivos que isso pode acontecer, e ela volta para o seio familiar. Por exemplo, uma criança que por algum motivo... No caso, são então algumas crianças que ainda ou podem voltar para a família, Exato. ou falta algum procedimento que possa deixá-la apta à adoção. É isso? Exato. Algum procedimento legal. Exatamente. Okay. A adoção não, o acolhimento, a gente costuma dizer que ele é a última coisa que a gente faz com uma criança, porque ela já está sofrendo diversas violações. E ela vai ser colocada dentro do acolhimento com mais uma violação. Então, se evita ao máximo esse acolhimento e, a partir de acolhida, se analisa a situação dela. Se for verificado que não existe nenhuma possibilidade dela retornar à sua casa, à sua residência, à sua família, aí ela vai ser destituída do poder familiar e ficar disponível para adoção. Tá, deixa eu perguntar uma outra questão. Você queria falar alguma coisa sobre isso? Sim. Eu acho que historicamente dois Lucineudo. fatos marcam esse aumento do número de pretendentes. Primeiro, a especialização da Vara da Infância em Fortaleza, né? Esse é um marco extremamente positivo para nós, quer dizer, um olhar especializado para a questão da adoção. E a outra é a atuação dos próprios grupos de apoio à adoção, que têm trabalhado pela instalação de uma cultura de que o exercício da paternidade e da maternidade extrapola os laços sanguíneos, né? Então, junto com as transformações sociais sobre as quais o doutor Luciano Tonê apontou agora, está acompanhado de tudo isso um entendimento de que ser pai e ser mãe é um exercício de múltiplas formas, né? Essa é uma abertura também que está acompanhada pela mídia. A mídia tem pautado muito sobre a adoção, né? Cada vez mais se tem falado sobre, e eu acho que isso explica, então, o número de aumento dos pretendentes. Tem uma pergunta aqui, normalmente eu deixo a pergunta para o final, mas essa pergunta acho que interessa muita gente. O Francisco Costa Júnior mandando aqui pelo Facebook. Aí eu vou perguntar para o Adriano Leitinho, que acabou de chegar, chegou correndo, mas chegou. O Francisco Costa Júnior pergunta o seguinte, sobre aqueles casos chamados de adoção informal, há como legalizar. Ele cita aquele caso que às vezes uma criança é deixada numa porta com um bilhete, ou a própria família, a uma pessoa dá, como se diz, né, um bebê. E há como legalizar isso? Porque normalmente a pessoa tem que entrar numa lista, aquela história toda, mas num caso assim direto, a pessoa recebe uma criança, ela pode fazer essa legalização direta? Porque muita gente também faz uma coisa que não é legal do ponto de vista da lei, né? Que ela vai lá e registra às vezes a criança como tivesse nascido na casa dela, né? Okay. Que nesse caso que você vai registrar, é o que a gente chama de adoção brasileira, né? Que é proibido por lei, e esse caso da entrega direta é o que a gente chama de adoção intuito persona, que também via Como é? Adoção intuito persona, okay. Né? Que você escolhe a pessoa para quem quer dar seu filho, okay. Que via de regra é proibido por lei. Então a gente não aconselha ninguém que receba uma criança ou tenha uma criança colocada em sua porta que proceda com a adoção ou fica com aquela criança porque é ilegal pelo Estatuto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei da Adoção. A gente recomenda que procure as autoridades da Infância e Juventude, procure o Conselho Tutelar, a Defensoria, o Ministério Público, a Vara da Infância, para entregar aquela criança para que as medidas sejam tomadas, já que precisa realmente passar pelo Cadastro Nacional de Adoção. Agora, é bom frisar que em alguns casos, quando aquela afetividade já se consolidou, né, em nome do melhor interesse da criança, se permite, mas deixar bem claro, em casos excepcionais, a validação daquela adoção. Principalmente quando são crianças acima de 3 anos de idade, quando já existe aquele vínculo, aí a gente acaba, por uma questão de atender o melhor interesse da criança, acatando aquele pedido de adoção. Mas, via de regra, não permite. Essas adoções intuito persona só é permitido quando familiares
né, um padrinho ou uma madrinha quando já exista aqueles laços familiares. Mas um vizinho entregar o filho para uma vizinha não é permitido. Não, mas padrinho e madrinho não tem nenhum vínculo legal. Não tem né? familiar, mas tem de Afetividade. afetividade e afinidade. Então, nesses casos, se abre exceção também para padrinho e madrinha. Né? Mas desde Padrinho e que madrinha, que de você batismo, diz é aquele de batismo, na igreja. isso, mas desde que tenha previamente um vínculo familiar daquele padrinho, daquela madrinha com aquela criança de convivência, né? Com a família, com o pai e a mãe da criança, para que também não utilize essa questão para forjar a legislação e o cadastro para permitir essas adoções irregulares. Mas o sentido, digamos assim, cristão do padrinho é esse mesmo, é ser um segundo pai, Isso, né? Uma por segunda mãe, por né? isso que a lei e o judiciário acaba abarcando esses tipos de adoção também. Mas não são Ok. aqueles padrinhos, por exemplo, que nunca apareceram na vida da Não, criança. tem que ter o De vínculo. repente aparece. Isso, Não tem é que ter um dessa vínculo. forma. O mais importante de tudo é já existir um vínculo prévio entre o padrinho, a madrinha e a criança. Essa Mas ressalva deixa eu- que o doutor Leitinho faz é importante porque nesse período, né, até que se comprove esse vínculo, né, a gente diz que essa criança pode estar numa situação de vulnerabilidade. Quer dizer, para defender o melhor interesse da criança, o ideal é que essa adoção seja feita pelas vias legais e aí até então se estabelecer esse vínculo, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para complicar um pouquinho mais a situação, se é que dá para responder rapidamente, que eu tenho que fazer intervalo. Mas é o seguinte, o melhor interesse da criança, se a família está apta a receber, não seria deixar com aquela família do que botar a criança numa fila que às vezes ela passa 1, 2, 3, 4 anos na fila? Porque, por exemplo, se entregou para uma família, aquela família é boa de todos os pontos de vista, por que não ficar? Existem muitas coisas em relação a isso, não dá para responder tão rápido, é muito complexo. Mas até questões de venda de criança acontece nesse tipo de situação. Ah, ok. Eu tenho que ter muito cuidado porque a gente está tratando de uma criança, um ser humano, então a gente tem que ter cuidado, a gente não tem conhecimento se aquela família realmente é apta, se não se trata, como o doutor disse, de um traficante que vai usar aquela criança para fim de tráfico de crianças para fim de exploração sexual, para venda e compra de órgãos, né? Até existe casos de pessoas que buscam adoção para usar aquela criança como empregada doméstica, funcionária doméstica da sua casa, então a gente tem que ter muito cuidado, por isso que às vezes não é importante entregar imediatamente e permitir esse tipo de adoção. Muito bom. Vou fazer então o primeiro intervalo dos debates do povo de hoje. Nós estamos conversando então sobre adoção a partir do Dia Nacional de Adoção, que transcorreu no dia 25, mas até agora está havendo uma série de atividades a respeito do assunto. Bom, hoje o tema é esse, digamos, não é um tema difícil, mas não é um tema, digamos, complicado, como é o que nós vamos tratar amanhã, que nós vamos voltar a falar dessa greve dos caminhoneiros, que por enquanto ainda não acabou, pelo menos não completamente. Mas hoje eu estou aqui com o defensor público Adriano Leitinho, com o Lucineudo Machado, vice-presidente da ONG Acalanto de Fortaleza, que acolhe crianças para adoção, e o promotor Luciano Tonê, que ele é responsável pela área da infância e da juventude do Ministério Público Estadual. Se alguém quiser visitar a ONG Rede Adotiva, está no Facebook, né? Basta botar Rede Adotiva. Eu não achei página na internet, mas no Facebook é Rede Adotiva. E a Acalanto, basta botar acalantofortaleza.com.br ou botar no Google, também chega lá. Eu estou olhando aqui a página, se alguém quiser saber mais sobre essas duas entidades de acolhimento de crianças. Uma correção, se me permite. As duas ONGs não são instituições de acolhimento, são grupos de apoio à adoção. Ah, ok. Grupos de apoio. Então, por aqui a pessoa pode saber como adotar, Sim, todas sim. essas questões assim, mas não recebem crianças. Exatamente. Ok, feita a correção, então, intervalo, Kiko Gomes, o telefone é o 3066-4030, o WhatsApp 981665589, Facebook, o Povo CBN, até já.
Debates do Povo. Olá, voltamos com os debates do povo. Nós estamos conversando hoje sobre a adoção. No dia 25 deste mês foi o Dia Nacional da Adoção e uma série de atividades estão acontecendo até hoje ainda devido a essa data. O telefone, se alguém quiser participar, é o 3066-4030, o WhatsApp 981665589, Facebook O Povo CBN, na página O Povo CBN. Eu estou conversando aqui com o Luciano Tonê, promotor, responsável pela área da infância e da juventude do Ministério Público Estadual, Lucineudo Machado, que é da ONG Acalanto, que orienta pais que querem adotar, né? Tem várias informações, pode procurar Acalanto no Facebook, ou no Facebook tem? Tem sim, tem no Acalanto Facebook, Fortaleza. ou na própria página Acalanto Fortaleza você encontra. Está aqui o Adriano Leitinho, que é defensor público e é supervisor dessa área da infância e da juventude na Defensoria Pública. O Adriano queria falar um pouco das dificuldades, né, que está havendo na questão institucional, é isso? Isso, é bom frisar, porque recentemente a gente teve algumas alterações na legislação que trata sobre a adoção, principalmente no que tange a redução dos prazos, para tentar buscar dar uma maior celeridade no processo. Só que é importante frisar que não adianta a gente alterar os prazos da legislação para tornar o processo mais célere se a gente não estruturar da forma adequada todo o sistema de justiça que trabalha com os processos de adoção para poder realmente dar maior celeridade. Se antes com os prazos maiores a gente não dava, imagine agora que o prazo está menor, como é que a gente vai dar a solução. Então, para se ter uma noção, aqui no estado do Ceará, com marcas do porte de Juazeiro do Norte, Sobral, não existe vara específica da infância e juventude. Em Fortaleza, uma cidade grande como a nossa, a capital, existe uma única vara específica especializada em processos cíveis que trabalha com adoção. Sem falar nisso, a gente não tem assistente social, psicólogo e pedagogo suficiente, que é a equipe técnica, para fazer os devidos laudos necessários e obrigatórios por lei. E, para nossa infelicidade, recentemente a equipe que já era pequena foi ainda reduzida. E aí acaba atrasando os processos, né, por conta da ausência desses profissionais. Então, enquanto não se estruturar e não se der cumprimento ao artigo 4º, parágrafo único do ECA, que determina o investimento prioritário do orçamento público na infância e juventude, a gente não vai conseguir dar essa maior celeridade aos processos de adoção. Precisam-se de mais defensores, mais promotores, mais juízes e principalmente de mais equipe técnica para dar essa celeridade. Se me permite uma parte... Rapidamente, vamos lá. Essa fala do Leitinho é muito lúcida porque é importante discutir as consequências do abrigamento para as crianças. E aí eu gosto sempre de destacar o meu lugar de fala. Eu sou pai de uma criança de 7 anos que chegou em casa aos 7 anos e que por ter ficado acolhido aos 7 anos se alfabetizou aos 10. Mesmo com o acompanhamento dos pais e professores. Se a gente não reverte esse quadro e não amplia e automaticamente reduz o tempo de acolhimento dessas crianças, sobretudo para estabelecer os prazos de lei, o que nós vamos ter sempre é uma criança com processo de alfabetização tardio, uma criança com mais dificuldade afetiva, por exemplo, né? Então nós estamos sempre pensando nesse lado social, propriamente dito, da criança. Pois é, a Indira Cândido aqui também pelo Facebook, ela disse que uma vara especializada tem em Fortaleza, na capital, que já demora, e ela disse que o interior é pior ainda. Ela disse que ela passou 2 anos cumprindo a burocracia de habilitação no Eusébio, um tempo inaceitável para os pretendentes a adotarem uma criança. Pois é, de fato né? A pessoa demorar 2 anos, se a criança tiver 2, chega aos 4, se tiver 1, chega aos 3, é muito complicado, né? A gente diz que a idade... Como é que pode... O tempo para a criança ele voa, né? Para o adulto ele passa, mas o tempo da criança ele voa. Temos a primeiríssima infância, que é dos 0 aos 3 anos, e dos 3 aos 6, que é a primeira infância, e com diversos desenvolvimentos que acontecem durante essa fase. Então, o primeiro ponto é realmente agilizar esses processos. Hoje nós tivemos um avanço muito grande em 2014, desde que a terceira vara da infância e juventude foi especializada na parte civil, mas frisando que ela não cuida só de adoção, ela trata de todas as medidas protetivas relacionadas à criança e adolescente dentro do município. Então, por exemplo, um afastamento da criança ou a inserção da criança em alguma questão, tudo isso passa pela terceira vara. Na verdade, todas as ações cíveis, aqui, né? Ação civil pública, autorizações de viagem, tudo passa pela terceira vara. Olha só, o Carlos Rocha, ele disse que é de Pacatuba, está procurando adotar uma criança, não sei se já conseguiu, ele disse que está vinculado a uma criança, talvez nem tenha conseguido adotar ainda, mas até o momento de entrar no cadastro, o fórum de minha comarca mal sabia sobre o CNA, que deve ser o Cadastro Nacional de Adoção, né? O caso do Carlos foi mal um caso... Sabia. Ele disse que percebeu, inclusive, que as pessoas que deveriam informá-lo estavam menos informadas do que os pretendentes à adoção.
Aí ele pergunta por que é tão difícil nos foros do interior pôr em prática a dita prioridade que é a criança ou adolescente, que ele não vê isso se transformar em realidade. Primeiro, Plínio, a gente pode dizer que é uma questão cultural mesmo. Desde que o ECA é de 1990, né? Então as leis no Brasil muitas vezes demoram muito tempo para que as pessoas e a comunidade se entendam, se empoderem do que elas trazem. Segundo, porque infelizmente temos diversos outros processos em que no dia a dia acabam exigindo muito mais tempo. Por exemplo, um pedido de prisão, uma prisão preventiva, uma revogação de prisão. Por isso que no interior ainda acontece muito isso. Nós temos melhorado muito em Fortaleza com essa especialização e vimos, e é uma luta, inclusive, do próprio Tribunal de Justiça, já vimos a própria desembargadora Vilalba defendendo essa questão da especialização das varas no interior também, justamente para que a gente possa melhorar essa cultura, que as pessoas entendam o sentido, entendam o que é o cadastro, entendam o que acontece com uma criança acolhida, quais são os casos de acolhimento. Não é tão simples, digamos assim. O cadastro está fazendo 10 anos e mesmo assim muitas comarcas do interior, muitas cidades do interior ainda não tem cadastro instalado, né? Ele está dizendo aqui que Pacatuba eles nem sabiam. A gente inclusive criou lá na Defensoria uma cartilha sobre a adoção e também a campanha Adoção Legaliza essa Decisão, exatamente onde a gente está visitando as comunidades para esclarecer a legislação, para tentar exatamente evitar essas adoções irregulares e estimular realmente as adoções através do cadastro, né? E levando a notícia do Estatuto da Criança e do Adolescente no que tange de adoção para a comunidade, para que ela possa ficar instruída e realmente buscar os seus direitos. Tem um ouvinte aqui perguntando uma coisa, eu não vou dizer o nome dele porque a criança pode estar ouvindo o programa. Ele disse que tem um caso na família dele de adoção e ele gostaria de saber qual seria a idade ideal para dizer para a criança que ela é adotada. Bom, enfim, eu vou dar de novo aqui, o Lucineudo vai responder, viu? Mas eu vou dizer para você que há informações nessa Acalanto Fortaleza, que é uma ONG que ajuda os pais a adotarem, né, os adotantes, e também a Rede Adotiva. No Facebook você pode buscar a Rede Adotiva e Acalanto Fortaleza, bota no Google lá que aparece. A resposta desde sempre. E, sobretudo, de maneira... Desde sempre quando? Assim? Desde sempre. Desde sempre. Se foi uma criança que... Pequenininha, quando ela entender... Sim, e aí a ideia é desde sempre. Se possível, acompanhado psicologicamente falando. Os grupos de apoio à adoção, tanto a Acalanto como a Rede Adotiva, têm nos seus quadros de voluntários psicólogos e professores, né, pedagogos, que ajudam nesse processo. E aí, às vezes, a criança é bem pequena. E aí a historinha de dormir começa a inserir o tema da adoção na vida daquela criança. Então a gente tem uma série de livros aí que ajudam os pais a contarem para as crianças pequenas. Quando a criança é maior, a principal orientação é que esse tema esteja presente na família, mas que se respeite também o momento em que a criança traz essas questões. Mas quando a criança é adotada com 5, 6, 7 anos, ela já sabe que é adotada. Né? Mas aí as coisas não são tão simples assim, porque às vezes, ao chegar em casa, há casos de crianças que não querem falar sobre o assunto. Ah, tá. Elas Okay. passam Então, por um momento de adaptação. Você disse que esse assunto tem que ser... Não é fazer de conta que nada. Tem que ser conversado. Uma orientação interessante também assim, é dizer para a criança até onde ela quer ouvir. Porque às vezes a criança pergunta para os pais somente um detalhe. Tá. Onde foi que eu nasci? É igual a questão do sexo, né? Você só responde que é o que pergunta. E às vezes, Plínio, também, apesar dela já ter 5, 6 anos, pode até ter a noção de que é adotada, mas ela ainda tem a noção do pai e da mãe biológica, ela ainda lembra do pai e da mãe biológica. Então, na cabeça dela, às vezes pode ficar ainda um pouco complicado ela poder entender, né, como é que eu tenho 2 pais, quem é meu pai, quem não é. Então, cria esse problema, essa dificuldade também. Por isso que da preparação dos pais também, né? Também. Por isso que é importante um acompanhamento até também psicológico por parte da criança. E acrescentando até a questão definitiva, né? Porque ela vai querer entender se aqueles pais vão ser os pais dela para sempre, se ela está passando por ali, digamos, provisoriamente. Então, tudo isso é tratado quando se trata da adoção. Tem mais uma, acho que dá para responder uma pergunta antes do intervalo. O Francisco Sérgio do Centro, é uma pergunta interessante. Ele pergunta assim: a criança que já entende alguma coisa, o adolescente, ao ser adotada, ela pode se negar a ser adotada por determinada família? O adolescente pode, a criança, mas a criança ela não vai ter como se expressar, ela até pode se expressar, mas não tem a mesma força que o adolescente. O adolescente ali, inclusive, prevê que ele tem que ser ouvido, né? A lei já prevê Já isso. prevê. Okay. A criança não tem essa previsão, mas se a criança não se... Porque o estágio de convivência, na realidade, é para ver a adaptação da criança à família e da família à criança. Então tem o estágio de convivência antes da adoção definitiva. É obrigatório, exatamente para ver se realmente se constitui aquele vínculo afetivo. E tem que ser mútuo. Não adianta o pai se vincular e a criança não se vincular ou vice-versa. Tem que ser os dois. Ok, então tem um tempo de experiência. Isso. Quanto tempo demora? Tem tempo a lei traz a previsão, mas cada
caso concreto acaba sendo analisado de forma individualizada, porque às vezes a criança se adapta muito rápido, às vezes se finda o prazo legal, mas se faz necessário mais tempo. Aí só o caso concreto que realmente vai poder determinar, apesar de haver previsão de lei. A lei diz quanto tempo? Se eu não me engano, são 90 dias, né? E em geral a média tem sido de 30 a 60 dias. Eu, por exemplo, fiquei 24 dias no processo de convivência. Mas só acrescentando que, por exemplo, a criança ela não precisa ter uma linguagem formal e verbal de que ela não quer aquele casal. Ela pode se expressar com diversos comportamentos em que demonstre que ela não se adapta e não vai se adaptar com aquele casal. E aí a equipe técnica, os psicólogos e os assistentes sociais, por exemplo, do Fórum da Terceira Vara, aqui em Fortaleza especificamente, vão fazer um relatório dizendo que não está encontrando a adaptação daquela criança e vai ser negativo para a adoção. Por isso a importância da equipe técnica, né? Como é importante. Ok. A equipe técnica é responsabilidade do Estado e do governo federal e do município, né? Sim, apesar dela ficar vinculada ao Poder Judiciário, a equipe mas tem toda a obrigação pelas unidades de acolhimento do município. Porque existe a equipe técnica da unidade de acolhimento, que acompanha essas crianças desde o começo, que aí sim é a responsabilidade do município. Existe alguns acolhimentos, apesar da política de acolhimento ser municipal, ainda vinculada ao Estado, mas a tendência é acabar. E aí os acolhimentos do Estado tem a equipe do Estado, mas também existe a equipe própria do Poder Judiciário. Mas onde é o gargalo? No Poder Judiciário? É a do Judiciário, principalmente. Na verdade é os dois, mas hoje a que está menor é a do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça poderia... É o Tribunal. O Tribunal de Justiça que teria que resolver. Então a cobrança é o Tribunal de Justiça. Alô, Tribunal de Justiça, quem é o presidente? É o doutor Gladstone. Gladstone, vou achar o nome dele aqui. Se não me falha a memória, para não pecar com o nome, mas se eu não me engano é esse. Tá bom, então. A gente volta já falando sobre adoção. Telefone 3066-4030, WhatsApp 981665589, Facebook, o Povo CBN até já.
Debates do Povo. Olá, voltamos com os debates do povo. Nós estamos conversando hoje sobre adoção. O dia 25 deste mês foi o Dia Nacional da Adoção e estão acontecendo uma série de atividades em Fortaleza para lembrar, comemorar essa data e incentivar as pessoas a adotarem. Estou conversando com o defensor público Adriano Leitinho, com o Lucineudo Machado, que é vice-presidente da ONG Acalanto, que ajuda as pessoas a se prepararem, dar informações a respeito de adoção, e o promotor Luciano Tonê, que é responsável pela área da infância e da juventude do Ministério Público Estadual. A gente falou um pouco aqui já da equipe técnica, né? Tem uma pergunta aqui que eu também acho que é interessante, deixa eu ver aqui. É sobre essa questão, as pessoas insistem muito na dificuldade que se tem para adotar. A Lilica aqui já mandou aqui uma informação dizendo que a dificuldade é muito grande. Ele pergunta por que não se tem uma... eu acho que... Será que não tem? Porque ele pergunta se não tem uma maneira, um site que o pretendente a adotar possa acompanhar essa fila, né? Que a pessoa poderia ter um login, uma senha. Ele diz que muitas vezes ficamos perdidos e não sabe qual situação está a adoção da pessoa. O Robson Cunha mora no Conjunto Esperança. Não tem uma lista para a pessoa saber, como essas de órgão, por exemplo, que a pessoa sabe onde está na fila e tal, etc. Existe uma lista, eu só não sei, nós da Defensoria Pública não temos acesso, talvez o doutor Luciano possa responder melhor, mas eu sei que o cadastro ele é fechado, nem todo mundo tem acesso. Existe uma fila? Existe, eu só não sei se os pretendentes têm acesso à fila. Eu sei que eles podem ter acesso à colocação deles na fila, mas acesso à ordem eu acredito que eles não tenham. Mas o doutor Luciano pode talvez responder. Os pretendentes de adoção, eles podem procurar o fórum, né, o local onde está o Deusimar, que é o responsável pelo setor de adoção. Lá ele vai ver a lista das pessoas que estão do lugar onde ele está ocupando. Mas com relação a isso, está havendo também uma discussão a nível de CNJ para que essa lista ela seja mais eficiente. Hoje é uma lista basicamente toda manual que se tem. Então, estamos fazendo resumindo, um sistema, se a pessoa quiser saber alguma coisa, ela tem que ir no fórum. Mas as pessoas que estão no cadastro, eles fazem esse acompanhamento. Com relação, só uma questão do tempo que se fala, uma analogia que a gente sempre faz. A pessoa que quer ter um filho natural, ele vai se programar muitas vezes, a pessoa vai engravidar, então ela tem um tempo que ela passa por isso. No cadastro, a pessoa também ela tem esse tempo que ele é necessário, é uma burocracia na qual se visa garantir o melhor direito para a criança e para o adolescente, analisando se aquela família que porventura vai receber aquela criança é a mais adequada, porque nós temos já tivemos casos de devolução de crianças. Imagine uma criança que por alguma situação de vulnerabilidade foi acolhida, depois de acolhida foi vinculada a um casal, ela já tem duplamente uma rejeição. E aí ela vai ser devolvida novamente. Então é tudo isso que você procura evitar. Bom, mas uma gravidez demora 9 meses. Poderia ser um tempo razoável, né? 2, 3 anos já é meio complicado. Como estou dizendo. Agora também, Plínio, é importante, já que estamos tocando nessa questão da demora, também é bom também trazer o outro lado que também acaba por causar e gerar demora nos processos de adoção, que é o que eu gosto sempre de frisar quando eu estou mencionando, que é a questão dos perfis que os pretendentes acabam escolhendo para seus filhos. E eu sempre costumo dizer que a maternidade, ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem religião, ela não tem sexo, não tem orientação. Ela é ampla, é um ato de amor, né? Então, os pretendentes têm que estar abertos para esse amor de pai e de mãe e tentar ser mais flexível no preenchimento dos perfis dos seus futuros filhos, né? Tanto é que hoje nós temos mais de 90% das crianças que estão dentro do Cadastro Nacional prontas para adoção estão fora do perfil dos pretendentes, né? Hoje, pouquíssimas crianças estão dentro do perfil daqueles pretendentes. Então, esse perfil limitado que os pretendentes acabam escolhendo também acaba gerando uma demora muito grande nos processos. E esse perfil é majoritariamente qual? Crianças do sexo feminino, até 1 ano de idade, branca, né? Ou seja, que foge completamente do fenótipo da população cearense. Exatamente. Os grupos de apoio... Perdão, doutor Luciano. Os grupos de apoio à adoção têm trabalhado na frente de conscientizar os pretendentes da diferença entre o filho ideal e o filho real. Que filho é esse que se foi projetado e que filho é esse que nós temos disponíveis para os números da adoção. Sobretudo para a gente não culpabilizar o pretendente no sentido de que muitos deles já vêm passando por um luto.
muito grande, que é o luto da infertilidade. Recentemente, numa reunião, a gente discutiu isso da Acalanto, e o que a gente vê são pretendentes, casais ou pais e mães solos, muito feridos pelo exercício da maternidade que não se realizou pelas vias biológicas, né? Então, o que a gente tem trabalhado é, de um lado, chamar a atenção para essa questão que o doutor Leitinho nos chama, e por outro dizer, olha, existe um filho ideal, existe um filho real, e que esse discurso não vai em torno da culpa, né, do pretendente. Nós temos, Plínio, por exemplo, em Fortaleza, hoje, mais de 80% de pessoas que querem adotar crianças de até 3 anos de idade. Então, de todos os pretendentes que estão no cadastro, 80%, um pouquinho mais de 80% querem crianças até 3 anos. O que isso gera? Gera uma demanda muito maior de pessoas que querem adotar essas crianças. E o que vai acontecendo? A criança com 4, 5, 6 anos, ela vai ficando muitas vezes dentro do acolhimento e as pessoas não querem. Precisa se dar uma visibilidade a essas crianças. A gente está fazendo um trabalho ultimamente, nos últimos tempos, no seguinte sentido: as pessoas que estão no cadastro, os pretendentes, muitos dos que fazem o curso, eles visitam uma unidade de acolhimento, mas somente porque faz parte atualmente do curso de adoção, e eles visitam a unidade de acolhimento e têm contato, e veem as crianças que estão com adoção tardia, por exemplo. É uma forma qualificada de uma visita a acolhimentos, porque não é qualquer pessoa que pode chegar a qualquer hora para entrar dentro de um acolhimento. E veja lembrando que esse perfil é mutável, né? A pessoa pode alterar o perfil. E vale lembrar também que aqui nós estamos falando de um avanço, né? Durante muito tempo foram bebês. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, né? Eu fico pensando assim, já pensou se me disseram assim que eu tenho que pegar um bebê? Eu que fui pai de uma criança de 7 anos e só queria uma criança de 7 anos. É uma relação muito complexa, mas se os prazos são cumpridos, essas crianças não crescem na instituição de acolhimento. Na outra ponta do processo tem a lei que precisa ser cumprida. Deixa eu ler aqui mais alguns comentários aqui, deixa eu ver qual é o nome. O nome é o André, acho que é André. Ele disse, pergunta se existe um trabalho conjunto, apoio mais eficaz de entidades policiais para acompanhar o processo. Não, André, não são entidades policiais, né, que acompanham, são entidades, como disse aqui o Adriano Leitinho, de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, e essas equipes existem no município, na justiça, etc. Eu entendi a pergunta. Com relação a quando nós temos conhecimento de um caso de venda, de tráfico de crianças, como já aconteceu, né? Imediatamente o Ministério Público é acionado, encaminha, ou a Defensoria, quando tem conhecimento, os próprios grupos de adoção nos encaminham, e nós encaminhamos para a delegacia para fazer a abertura dos inquéritos policiais e os devidos acompanhamentos. Essa criança, muitas vezes, se for constatado que ela está em uma casa objeto de uma venda ou de algum desses casos ilegais, é feito um pedido de busca e apreensão, e essa criança é retirada imediatamente desse convívio. A Liduína está dizendo que adotou uma criança com 7 meses. Não, adotou uma criança recém-nascida. Com 7 meses ela colocou na creche, natação, etc. Ela disse que nunca teve problema pelo fato dessa criança ser adotada. No fim, ela disse que o mundo é cruel, a humanidade faz parte desse universo. A criança sempre vai ser feliz quando é criada com amor. É isso aí, Liduína. Parabéns para você. Deixa eu ver. Tem uma outra questão que eu queria perguntar aqui. Existe algum impedimento, alguma legislação para que casais gays adotem crianças? Como funciona isso? Não existe nenhuma previsão expressa, mas também não existe nenhuma negativa de forma expressa. Na realidade, a adoção é um ato bem amplo, a lei não faz nenhuma restrição, a não ser a questão do fato do adotante ser maior de 18 anos e que existe uma diferença de idade entre o adotado e o adotante de 16 anos. Então, sendo casado, solteiro, homossexual, independente da religião também que tenha, não tem nenhum problema. A adoção ela não faz nenhuma restrição quanto à raça, quanto à orientação sexual, quanto à questão de ser casado, solteiro. Não existe nenhuma restrição. Qualquer pessoa maior de 18 anos pode pleitear adoção casado ou solteiro. E é interessante, Plínio, complementando, né, que como alguns setores ainda questionam, muitas vezes alguns setores de alguma determinada área ainda questionam isso. O próprio questionamento demonstra o quão atrasado nós estamos, muitas vezes em relação a isso. Porque é um ato de amor, é um ato que tem alguns requisitos burocráticos, mas por uma questão de garantia, para garantir o direito da criança e do adolescente. Mas é como eu estava comentando, um casal que começa a adotar uma criança, só um exemplo, e eles se separam durante a adoção,
o processo de adoção continua, é estabelecida uma guarda compartilhada. Da mesma forma, uma família hoje, uma pessoa só, né, que a gente considera uma família, um pai ou uma mãe sozinho, quer adotar uma criança, ele pode adotar, né? Então, um casal dois homens ou duas mulheres que convivem juntos, o importante é se dar aquele amor, se dar aquele ambiente familiar para que aquela criança e aquele adolescente seja um cidadão do nosso Brasil. Hein? Ok, pode continuar, para concluindo bem rapidamente, Luciano. Pronto. Concluir, bem rapidamente. A ideia realmente é conclamar todos os ouvintes que a adoção é um processo de amor, é um processo que está ingressando cada vez mais na cultura do brasileiro. Nós estamos ainda atrasados quando nós comparamos com alguns países do mundo, especialmente nas adoções internacionais. E o Ministério Público, o Poder Judiciário, todas as instituições, a gente está aí para esclarecer o que for necessário. Adriano, para concluir. Só para complementar, além de um ato de amor, também é deixar bem claro que a adoção é um ato de responsabilidade também, assim como como a paternidade e a maternidade biológica também. Então, que as pessoas pensam, reflitam, né, sobre a decisão realmente de adotar, para que essa criança não possa ser vítima no futuro de um novo processo de abandono, que é muito mais traumático do que o primeiro abandono sofrido pela família biológica. Ok, para concluir então... Os grupos de apoio à adoção, Acalanto Fortaleza e Rede Adotiva, estão de mão dadas com o Poder Judiciário e oferecendo todo o suporte psicológico, jurídico, pedagógico para os pretendentes. É só nos procurar. Somos pais adotivos e mães adotivas, falamos de um lugar que é nosso, né? É uma luta que está na nossa casa todos os dias e o que a gente gosta mesmo é de falar e fazer adoção. Contem conosco. Ok, a Sara está dando parabéns para o programa, diz que foi um debate muito bom, muito legal. Pois bem, tem mais alguns outros comentários aqui, mas não vai dar tempo de eu ler. Eu quero dizer então que a gente já vai concluindo o programa. Estão aqui comigo ainda o defensor público Adriano Leitinho, supervisor das Defensorias da Infância e da Juventude, Lucineudo Machado, vice-presidente da ONG Acalanto Fortaleza, e o promotor Luciano Tonê, que é responsável pela área da Infância e da Juventude do Ministério Público Estadual. Eu agradeço a eles, agradeço os ouvintes também que estiveram com a gente até agora, peço desculpas àqueles que eu não consegui ler aqui os comentários, mas eu vou deixar aqui para esses ouvintes, caso queiram mais alguma informação, basta procurar a Rede Adotiva no Facebook, Rede Adotiva, lá tem informações sobre adoção, e também Acalanto Fortaleza. Você pode botar no Facebook ou botar direto acalantofortaleza.com.br. Você também vai obter mais informações a respeito desse assunto. Fórum também aqui é o 3278-3578, é isso? Então, mais informações também no 3278-3578 ou ligue lá para o fórum, né, e peça para o Fórum Clóvis Bevilacqua, peça para falar com o setor de adoção. Pois bem, quero agradecer então aqui aos meus convidados, agradecer aos ouvintes, agradecer também ao Kiko Gomes, que esteve nos trabalhos técnicos, a Eduarda Talice, que produziu o programa, Nala Jasmine, que esteve na assistência de estúdio, editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Plínio Bortolotti. Na sequência você fica com esportes, vem o Trem Bala na AM 1010. Na FM 95.5 vem o repórter CBN e logo em seguida CBN Brasil. Agradeço então mais uma vez aos meus convidados, aos ouvintes, aos senhores e senhoras, amigos e amigas, meninas e meninas. Até amanhã, quarta-feira, nós vamos falar de greve dos caminhoneiros. Então, até lá, até quarta-feira. Um abraço a todos.